Olá, sejam bem-vindos ao nosso bate-papo das 6. Eu sou o Tarcísio Campostrini. Como foi falado na última semana, todas as quartas-feiras terá um bate-papo relacionado à medicina e saúde. Vamos debater assuntos importantes para toda a população, dicas de saúde, entre outros assuntos. E no programa de hoje, vamos abordar um tema bem frequente em consultório e queixas frequentes de pacientes, são as dores nas pernas, né? E para isso, temos aqui na nossa bancada 3 convidados, que é o Dr. Wallace Medeiros, que é cirurgião vascular e endovascular, o Dr. Ricardo Perrone, que também é cirurgião vascular e endovascular, e o Dr. Gustavo Koffler, que também é cirurgião vascular e endovascular. Sejam todos bem-vindos. Vamos começar aqui nosso bate-papo. Wallace, essa questão de dor na perna é uma queixa bem frequente, acredito, no consultório dos angiologistas, dos cirurgiões vasculares. O que você tem a dizer sobre esse assunto de dor na perna? Boa tarde a todos, obrigado pelo convite. Na verdade, realmente, dores nas pernas, isso é um tema extremamente comum do nosso dia a dia. Nós, cirurgiões vasculares, trabalhamos com isso muito no dia a dia. Isso afeta a população adulta, haja vista que grande parte da população trabalha, né, durante o dia, em pé, muitos períodos sentados durante o dia. E essa fadiga causada pelo dia a dia, eu acho que os membros inferiores, as pernas, elas acabam pagando um preço aí diário desse trabalho. Isso acaba sendo um tema extremamente frequente. O que eu acho mais importante, que nós cirurgiões vasculares temos um papel fundamental, é estabelecer a causa dessas dores nas pernas. Normalmente, é muito comum a gente linkar dor nas pernas com problemas de varizes. E a gente acha que a grande parte disso, as varizes são responsáveis. Varizes são veias que se tornam dilatadas, essas veias grandes que crescem principalmente nos membros inferiores, né? Elas crescem em outros lugares, mas principalmente nos membros inferiores. E eu acho que para a gente é fundamental que a gente comece a abordar. As dores nas pernas têm várias causas, né? E é fundamental que a gente estabeleça essas causas para que a gente possa fazer um melhor tratamento e dar um melhor resultado para os nossos pacientes. Além de varizes, nós temos dores de origem de problemas circulatórios arteriais. As dores nas pernas são reflexos de dores de problemas da coluna, de problemas viscerais. Até as crianças em fase de crescimento, é muito comum no consultório também a gente receber crianças na fase de crescimento também com dores nas pernas. Eu acho que é um tema extremamente interessante aí para a gente debater. Excelente. Vamos abordar então um pouco sobre essas causas que o Dr. Wallace falou, falando um pouco sobre varizes. Gustavo, o que são varizes, assim? Bom, conceito de varizes. Conceito de varizes, ele são veias dilatadas e tortuosas, né? Por um enfraquecimento da parede ou insuficiência das suas válvulas. Todas essas veias, elas têm válvulas para que não permita que o sangue volte para o pé quando ela está indo em direção ao coração. E essas vezes ficam mais enfraquecidas e acabam ficando mais dilatadas e mais tortuosas. O sangue fica parado nessas veias, né? Por isso que elas ficam mais aparentes. E a impressão de que a veia tá roxa ou tá verdinha ali, não é porque a veia é roxa, é porque tem sangue parado ali, entendeu? Então por isso que tem essa percepção. Lembrando, é importante para o telespectador também, que, como o Gustavo falou, as veias, elas são vasos que o sangue volta contra a gravidade. Então ela necessita de válvulas para suportar quando tende a voltar, ela não retorna, sempre tentando subir, né? Tudo bem, doutor Ricardo? Outras causas que o Wallace falou são as causas vasculares da parte arterial. Quais são? Qual a diferença entre parte venosa, parte arterial? Então, Tarcísio, como você mesmo falou, dores nas pernas podem ter várias causas, como o Wallace falou, musculares,
neurológicas, vasculares também. Então, a parte arterial é justamente o contrário do que a das varizes. As varizes é a dificuldade do sangue retornar para o corpo, e a arterial é o contrário, é a dificuldade do sangue sair do corpo, do coração, e chegar no ponto onde ele tem que chegar, no final das pernas, na ponta dos braços e tudo. Quando acontece a diminuição desse fluxo, pode causar dor, pode ter outros sintomas, o membro ficar frio, até feridas podem aparecer. Então é sempre bom a gente saber diferenciar uma coisa da outra. Em relação à prevalência dessas doenças, Wallace, é muito comum varizes mesmo, ou é mais exagero da população? Porque a impressão que dá é que muita gente tem varizes. É mais exagero ou tem muito mesmo? Qual é a prevalência da... A prevalência é alta. Se formos falar de varizes, a prevalência de varizes no sexo feminino, ou seja, nas mulheres com idade superior a 25 anos, que é a fase adulta plenamente aí, pode chegar a 30% nesse período, e essa prevalência aumenta com o passar da idade. O que é importante a gente destacar é que nós temos o sangue, porque o sangue ele tem que circular por todas as partes do organismo. Se a gente corta um dedo, vai sair sangue, certo? O sangue é responsável para levar nutrientes, oxigênio. Então é fundamental que esse sangue circule o tempo inteiro, e nós temos mecanismos para isso. O sangue ele sai do coração pelas artérias. Esse é o vaso arterial, ou seja, a diferença disso. O vaso que tira o sangue, que carrega, que transporta o sangue do coração para todas as partes, são as artérias. Esse sangue chegou lá na perna, no tecido, perfundiu, levou oxigênio, ele tem que retornar, sim, ele retorna pelas veias. Então, a artéria, nós temos o sangue que leva o nutriente. A veia, o sangue que vai trazer todos os restos do metabolismo e vai manter esse sangue circulando, trazendo CO2 e tudo mais. Então, o sangue, quando vai pela artéria, ele vai com alta pressão. Então, quando falta circulação arterial, é muito comum o paciente reclamar que ele parado, ele não sente nada, mas quando ele anda, a perna vai doer. E é uma dor que os meninos podem comentar depois, que é a claudicação e tudo mais. Né? A variz, por outro lado, como ele tem uma dificuldade desse retorno, com o passar dos anos, o paciente vai ficando mais em pé, vai trabalhando, vai exercendo as suas atividades, ou mesmo sentado durante o dia. Como esse retorno vai ficando cada vez mais dificultado, nós temos algumas reações na parede dessas veias, e elas vão ficando dilatadas. E essas válvulas que foram ditas que são pontos que permitem que o sangue só vá em uma direção, elas também sofrem alguns processos inflamatórios e se perdem. Como ficamos muito parados, com o tempo as veias vão se dilatando. Então a prevalência é extremamente alta mesmo, podendo chegar a mais de 50%, tá certo? Da população na fase mais adulta. E como cada vez eu fico mais em pé, cada vez eu vou dilatar mais. E isso se relaciona ao sintoma. Acho que podemos comentar o sintoma, a diferença desses sintomas, né? Porque eu tenho dor na perna. É fundamental que a gente estabeleça qual é o sintoma da variz, qual é o sintoma arterial, porque a gente começa a ter algumas correlações que são importantes, já que se o paciente tem problema de variz, ele tem algumas implicações, mas o paciente com problema da artéria, ele tem algumas outras implicações mais sérias, né? Até para o pessoal em casa mesmo saber diferenciar uma coisa para outra, para procurar o cirurgião vascular, para já ter uma ideia se o problema é venoso, se o problema é arterial, ou se o problema é só muscular ou neurológico. E aí normalmente os sintomas arteriais foi o que o Ricardo falou, é dor. Às vezes pode ser súbita, em um caso onde você tem um entupimento repentino da artéria, né? Então dá dor, dá palidez no membro, dá frialdade, fica muito frio, o paciente começa a sentir dormência e até chegar à paralisia do membro, né? Os sintomas da doença venosa é exatamente o contrário, o paciente ele sente aquela sensação de peso, a perna fica normalmente mais quente, pode ficar mais cianótica, que é a perna mais, o membro mais roxo, e em casos mais extremos, endurecimento dessa musculatura da perna, em caso de trombose, né? Então, a característica da dor vai fazer você diferenciar se ela é uma dor arterial, se ela é uma dor venosa ou se é uma dor de outra origem, entendeu? A localização, o modo como ela atinge o paciente. Gustavo,
ainda nesse assunto, é muito importante para a gente, também eu acho deixar claro, o grupo de pacientes que são acometidos por essas doenças. As doenças venosas e as doenças arteriais, né? As doenças das veias e as doenças das artérias. Tem diferença nesse grupo? O paciente que tem mais a doença venosa, as varizes, vamos dizer assim, vamos colocar a doença venosa... Até o que o Wallace falou, né? São pacientes acima de 25 anos. Tem alguns estudos que falam que a prevalência entre 30 e 50 anos é a maior, né? E por conta da questão hormonal, da questão de fertilidade. Então, esses pacientes eles vão sofrer mais com isso. O paciente com doença arterial, normalmente é o paciente não mais idoso, mas o paciente um pouco mais velho, que tem comorbidades como hipertensão, diabetes, dislipidemia, que é aumento do colesterol, do triglicerídeos. Esses pacientes são mais comuns você acontecer a doença arterial. E em relação à causa disso, como você mesmo disse, o Wallace, a principal causa das varizes, voltando a falar de varizes, é enfraquecimento da parede, o vaso fica mais fraco, ou é mais o problema na válvula, essa válvula que atrapalha o sangue, permite que o sangue retorne, ou é o conjunto dos dois? É o conjunto de fatores que é multifatorial, é um conjunto de fatores. Na verdade, existem algumas teorias, né? Isso é por problema da degeneração na parede, isso é o problema da válvula. De qualquer forma, isso acaba cometendo os dois tipos de pacientes, as duas populações de pacientes são diferentes. Então, é o que o Gustavo estava dizendo. Se eu tenho um enfraquecimento dessa parede e um enfraquecimento dessa válvula, que é a teoria da parede, a teoria valvar, que são estudos que mostram isso. Geralmente as mulheres são mais acometidas, né? As mulheres na idade adulta são mais acometidas. As causas relacionadas às varizes são totalmente diferentes, como foi dito, das causas arteriais. Geralmente, as varizes acometem principalmente o sexo feminino, numa proporção maior do que no sexo masculino, tá certo? Os fatores de risco para isso, o que predispõe a ter varizes? Entre eles, nós temos a história familiar. Então, as pessoas que têm pessoas da família que já têm varizes, eles já têm uma maior chance de ter problema de varizes. O sexo é um fator de risco. No sexo feminino, as varizes são mais comuns no sexo feminino. Além disso, a idade, com o passar do tempo. Gravidez. A gravidez, durante a gravidez, nós temos um aumento dessa pressão abdominal, nessa fase. Nós temos a ação de alguns hormônios que também predispõem o aparecimento da doença venosa, né? Aumenta a incidência e a prevalência, ou seja, aumenta a chance da gente desenvolver. E alguns hábitos de vida, como ficar em pé ou sentado durante vários períodos do dia. Na verdade, a doença venosa dilata essa válvula, nós temos alguns fatores de risco que nós podemos até conseguir inibir alguns. E qual é a dor? O que a pessoa com a doença de varizes sente, né? Que eu acho que normalmente, a doença venosa, ela melhora durante a noite porque nós ficamos com a perna para cima, certo? Então, o sangue não tem mais dificuldade de retornar. Acorda de manhã melhor, passa o dia bem, essas pessoas têm uma atividade normal durante o dia, mas durante a tarde, como o retorno do sangue é dificultado, ela começa a sentir um peso, um cansaço na perna. E essa perna começa a ficar uma perna inquieta. E isso, durante a tarde, alguns pacientes são obrigados a colocar essa perna para cima, que isso alivia o retorno venoso, tá certo? E é esse peso, esse cansaço, que quando aumenta, ela acaba dificultando o sono, atrapalhando o sono, e aí vem outros fatores que podemos discutir, que transformações da pele e tudo mais, que varizes não causa somente dor, tá certo? Existem alguns outros fatores associados na doença venosa que a gente pode discutir, mas a característica da dor é essa, o paciente principalmente é do sexo feminino, e são pacientes adultos, e essa dor é mais no período da tarde. Dá licença, você falou de hábitos que nós temos, né? Às vezes a falta de hábito, também, como os pacientes sedentários que não fazem atividade física, né? Atividade física está intimamente ligada à circulação. O que faz a nossa perna ter uma circulação venosa é a contração muscular. Às vezes elas são muito fininhas e facilmente compressíveis. Então, quando há contração muscular, o músculo aperta a veia e faz o sangue ser direcionado ao nosso coração. Então, só completando os fatores predisponentes, a ausência de alguns hábitos, como a prática de atividade física regular, também é um fator
predisponente para desenvolvimento de varizes, entendeu? E é importante falar também porque, como eles já falaram, muita gente pensa que varizes é só uma parte estética. E não é. Varizes pode dar vários problemas de saúde graves até, dependendo da intensidade da doença. Pode ser alterações da pele, alterações da musculatura, da perna, até abrir feridas, dependendo do caso, no caso mais avançado. E é importante também, né? Eu acho que todos concordam que ter o diagnóstico, existem outros diagnósticos que não varizes e doenças arteriais. Tem problemas ortopédicos, tem outros problemas. Então, dor na perna, acho que é importante passar esse recado, nem sempre vai ser causado por varizes ou causado por alguma causa vascular, né? Existem outras causas relacionadas a isso. E quem tiver dúvida, quiser mandar participar conosco aqui, pode mandar pergunta para o nosso WhatsApp, que é o 996224547. Joia? Pode contribuir conosco aí, vai ser muito bem-vindo as perguntas. Em relação voltando nessa parte de diagnóstico, quais exames vai para o consultório, chega com dor nas pernas? É importante fazer algum exame a mais ou só pela queixa clínica, olhando visualmente, você já fala, nossa, a senhora tem varizes, vamos fazer o tratamento, ou é importante algum exame complementar? Eu acho que o mais importante, antes de tudo, é o paciente saber que a dor na perna tem várias causas e procurar o atendimento de um médico qualificado, um cirurgião vascular, um angiologista, para poder identificar, para poder definir que exame ele deve fazer. Muitas vezes um exame mais adequado nesse começo de investigação, além do exame físico, da consulta, de colher a história do paciente, entender o que está acontecendo com ele, é o Doppler vascular. O Gustavo pode até falar um pouquinho do exame? Eu acho que sim. O Doppler é o exame que a gente tem acesso mais fácil, tirando o exame físico que você faz lá no consultório. Às vezes nem todos os pacientes vão necessitar de um Doppler. Mas o Doppler, ele complementa o seu exame físico. É isso que eu falo com os meus pacientes. Às vezes você vai lá e vai avaliar o paciente no seu consultório e tem vezes mais profundas que você não consegue examinar. Como o Wallace falou, a artéria ela pulsa. O coração bate e vai mandando sangue em direção ao nosso... Então é mais fácil a gente examinar uma artéria no consultório. Agora a veia, a gente tem um pouco de limitação. A gente tem alguns aparelhos de realidade aumentada ou de infravermelho que a gente consegue ver algumas varizes mais até meio centímetro, até 1 centímetro abaixo da pele. Mas tem vezes que a gente não consegue ter acesso, então a gente precisa lançar a mão do Doppler venoso para a gente saber se essa veia está sadia, se essa veia está tendo um fluxo correto em direção ao coração, se ela tem fragilidade, se ela tem disfunção dessas válvulas, entendeu? E assim você consegue identificar se o paciente tem um diagnóstico de trombose. Então o Doppler ele é fundamental para complementar o exame. Uma coisa importante também, é que a gente estava até conversando um pouquinho antes das gravações, é que às vezes a pele tem um vasinho muito fininho e que a gente olhando por alto assim acha que não tem nada demais, pode fazer o tratamento de qualquer forma, sendo que sem fazer o exame adequado, pode ter alguns riscos, né, Exatamente. Gustavo? Sobre o tratamento. Se você não identifica a doença, como é que você vai ter um resultado num tratamento legal? Você está entendendo? Não estou falando só de estética, estou falando de doença mesmo, doença venosa. Se você não faz o diagnóstico correto, você não pode tratar corretamente. Não vai tratar corretamente. O problema. O assunto tá bem interessante. Vamos para um breve intervalo. Já retornaremos aí. Estamos de volta hoje com um assunto dores nas pernas, focados aí mais na questão vascular, varizes, questão arterial também, uma das causas de dor nas pernas. Vou perguntar ao Wallace aqui, que é até uma dúvida frequente de muitos colegas médicos, aquelas veias, vamos dizer, aquelas veias fininhas, Wallace, na perna, das mulheres principalmente, que tem mais superficial, aquilo é considerado variz ou é um outro tipo de problema? O que são aquelas veinhas mais fininhas, superficiais?
Na verdade, essas veinhas superficiais são chamadas telangiectasias, são as famosas aranhas vasculares. Normalmente essas veinhas, esses pequenos vasinhos, eles são vasinhos que eles se encontram dentro da pele, dentro da espessura, do extrato dérmico. Porém, toda vez que nós temos isso, na grande maioria das vezes, nós temos uma veia, que é uma veia que está embaixo da pele, que é uma veia subdérmica, que também está se tornando doente. E existem classificações da doença. Nós temos que entender que toda doença, ela tem um rol de classificação, que vai desde os sintomas e dos sinais mais leves, até dos mais altos, dos mais graves. Consequentemente, quando nós falamos que uma paciente só tem telangiectasia, nós temos algumas classificações, mas é uma classificação inicial, a gente chama de CAP1. Nós temos que entender que a doença vascular, a doença venosa, é uma doença, é um complexo que o grande objetivo é retornar com esse sangue circular, isso melhor, porque o oxigênio precisa o tecido precisa de oxigênio. E isso pode variar desde as pequenas telangiectasias, que são as aranhas vasculares que incomodam esteticamente, principalmente as mulheres, né? Isso a gente consegue tratar e dizer isso depois, que tem um cunho estético, que isso é importante, porque a gente fala, estética é importante. Pela Organização Mundial de Saúde, o conceito de saúde é um completo bem-estar físico e mental. Não é apenas ausência de doença. Eu não tenho doença, eu sou sadio, não. É um complexo de bem-estar físico e mental. Então, se isso traz transtorno para a paciente, ela se incomoda com isso, então ela não está na sua plena forma. E a doença venosa, ela varia desde esses pequenos vasinhos, a telangiectasias, aquelas úlceras vasculares, que é a classe 6, que a gente chama, ou na classificação de Vênus, de outra classificação mais complexa, diferente, mas a gente pode variar de um caso mais leve, que são as aranhas vasculares. Os casos mais graves são as úlceras vasculares, aquelas pessoas que com o passar do tempo as pernas começam a ficar pigmentadas, escuras, nós precisamos procurar um cirurgião vascular ou qualquer outro profissional que possa orientá-lo, porque você já está desenvolvendo alterações na pele que são resultados do seu problema. E se a gente não tratar, essa evolução pode ocorrer, que a gente acaba tendo problemas mais graves, que são as úlceras vasculares e outras complicações. Mas aqueles vasinhos se chamam telangiectasias. Perfeito. E alguma coisa, Gustavo, para comentar? Não, eu acho que sim. Os pacientes eles têm muito medo de trombose. E acaba esquecendo que o paciente que desenvolve úlcera é um paciente que ele acaba tendo um problema social, porque o paciente ele tem que fazer curativo todo dia. Essa úlcera é uma úlcera de difícil controle, difícil cicatrização. Então acaba afastando esse paciente do convívio social, sabe? E a grande preocupação de todo mundo, se eu tenho varizes eu vou ter trombose, eu vou te procurar porque eu não quero ter trombose. E realmente não é só isso, entendeu? Tem uma gama de alterações que podem acontecer e que às vezes as pessoas estão preocupadas com algo que não é tão importante. Ele chega com as telangiectasias no consultório e acha que se ela tratar a telangiectasia, ela não vai ter trombose no futuro, entendeu? Então por isso que é importante, acho bem importante ter esse diálogo sobre isso, porque o paciente tem que ter ciência disso. O Ricardo, uma dúvida também, acho que é importante esclarecer, essa úlcera que gera essa ferida na perna relacionada à varizes. Por que causa ferida se é o sangue que chega até a pele? Não é o sangue arterial? Não deveria ser só pela alteração nas artérias? Por que dá problema na veia e da úlcera, da ferida? É muito comum essa dúvida, mas o que eu posso explicar sobre isso é que quando o sangue desce para a perna e tem dificuldade de retornar, ele ficando represado ali, ele aumenta a pressão venosa do membro. Então, como ele não retorna, as varizes vão dilatando, pode causar uma inflamação maior nessa região, e aí pode ter alteração de pele, alteração vascular, e esse ressecamento da pele devido a essa inflamação pode abrir fissuras. E essas fissuras não cicatrizam com muita facilidade por conta da pressão venosa aumentada no membro, e pode abrir úlceras, que são feridas na perna nesse local onde está com essa pressão aumentada. E lembrando também, Tarcísio, que trombose pode ser causa de varizes, assim como varizes podem ser causa de trombose. Porque se a pessoa já tem uma trombose, aumenta essa pressão na perna. E aumentando essa pressão na perna pode causar varizes. E o contrário também acontece. Quando a varizes
já está bastante aumentada, o sangue fica represado ali com uma lentificação do fluxo, fica mais lento, o sangue não se movimenta na perna. Esse sangue parado pode coagular. E quando ele coagula, é isso que acontece. Ele forma um trombo na perna, que pode ser o motivo dessa varize estar aparecendo. Então quer dizer que quem tem varizes tem maior risco de trombose, pode ter maior risco de embolia pulmonar. Tem isso Sim, ou não? Sim, existe essa estatística, sim. Quem tem não é uma coisa assim que você tem uma varize, você tem que se preocupar muito com isso, mas é uma estatística que existe. Em pacientes mais graves, pacientes no caso, com varizes né? muito grandes, que são pacientes de mais idade, que tem outros fatores de risco associado, o risco de trombose, sem dúvida, é maior também. Foi até uma dúvida aqui da produção, e é importante... Wallace, atividade física pode provocar varizes? Estoura vasinho, tem gente que fica com esses medos. Precisa ter esse medo ou é mais uma desculpa para não fazer atividade física? Não, não existe essa relação. Na verdade, a relação é contrária. A atividade física, ela melhora a doença venosa. Vejamos, nós estamos discutindo aqui a todo momento que nada mais que o sangue tem que circular. Ele circula, vai pela artéria, leva oxigênio, leva nutriente e volta pelas veias. Se eu tenho problema desse sangue ir, eu tenho problemas arteriais, de nutrição, e esse paciente vai sentir, inicialmente, pode iniciar dores, e depois, que é muito comum, uma queixa muito comum dos pacientes quando tem problema arterial, quando o sangue não vai, é só para fazer um parêntese, é uma dor na panturrilha, na batata da perna, quando esse paciente anda. Imagina, ele está parado, a doença arterial, ele não sente nada, mas quando ele anda, a minha batata da perna dói, e eu tenho que parar. Por quê? O sangue não está chegando bem, o músculo está trabalhando e sente a dor. Quando esse sangue vai retornar, existem alguns mecanismos que auxiliam esse retorno. E um desses mecanismos é a contração da musculatura da panturrilha, da batata da perna, que ajuda o sangue a retornar. Esse mesmo músculo que quando não vai o sangue, ele sofre e sente dor, para fazer o retorno do sangue, ele ajuda. E o exercício físico, ele ajuda nesse trabalho da musculatura. A musculatura comprime a veia, o sangue retorna. Então, o que nós estamos dizendo aqui a todo momento é: o sangue tem que ir bem, tem que voltar muito bem. Se ele for bem e voltar bem, nós não teremos problemas de ulcerações, nós não teremos problema de trombose. As pessoas sentem muito medo da trombose, né? Nós temos a trombose é grave. E algumas tromboses podem ser realmente grave. O que é trombose? Só pra gente entender, o que é trombose? Eu falo, eu tenho medo de ter trombose. Trombose, o sangue, ele tem que circular de maneira fluida. Por algum fator, que a gente tem vários, desde trauma, desde não fazer exercício físico, ou fiz uma grande cirurgia, estou muito parado, a musculatura não trabalha. Esse sangue se torna mais parado, eu predisponho que tem uma trombose. Trombose nada mais é que esse sangue coagular, ficar duro dentro da veia. Não circula. E aí, o que o Ricardo disse? A trombose pode causar varize. Imagina, se o sangue vai pela artéria, teve uma trombose e ocluiu a veia, ele tem dificuldade de voltar. Então, as veias superficiais vão dilatar, porque ele não tem como passar esse sangue. Então, aumenta essa pressão. E se você tem varizes e elas são muito dilatadas, você pode ter uma dificuldade do retorno e fazer as tromboflebites, que são as tromboses superficiais, que elas podem se expandir para o sistema venoso profundo e também coagular o sistema venoso profundo. Não é uma relação de varizes, a varize ela causa trombose sempre? Não, são em raros casos ela vai causar trombose, mas trombose é um problema que todos nós vasculares respeitamos e a gente acha que esse temor da população é necessário desde que seja para procurar o suporte médico. Então, só para resumir, a gente acaba abrindo o leque muito, mas exercício físico não causa varizes. Esse é um dos mitos e eu acho que é interessante é frequente a gente ouvir no consultório outros mitos que são criados a respeito de varizes. Gostaria de saber a opinião de vocês a respeito de uso de anticoncepcional,
calça apertada, ficar mais tempo em pé, isso causa Salto alto. salto alto, Escada. isso causa varizes, assim, as mulheres, principalmente todas que eu disse aqui mais relacionadas às mulheres, elas precisam se preocupar realmente com isso ou isso é só mito? Não precisam, né? Precisam sim. Tá, Vamos falar de cada um então, por partes. Anticoncepcional. Anticoncepcional. Os É pacientes- causa é- varizes? Existem alguns relatos. Pergunta difícil, sim, né? Pergunta difícil, né? Existem alguns relatos que podem causar varizes. A maior relação do uso do anticoncepcional com trombose é em pacientes tabagistas. Isso aí você potencializa o efeito e os pacientes podem. Esses pacientes têm maior chance de ter do que uma paciente que usa anticoncepcional e não faz uso de cigarro, entendeu? Então, é real mesmo, isso é real, isso acontece mesmo. Só que você tem que levar em consideração o custo-benefício do paciente. O paciente, eu não vou tomar um anticoncepcional porque vai me dar trombose. É o que o As falou. Você tem varizes, você vai ter trombose? Não necessariamente. Você pode tomar o seu anticoncepcional. Claro, o médico ele vai avaliar os riscos e os benefícios do paciente e ser recomendado o que é melhor para aquela paciente naquele momento. Mas que tem relação, tem. Na verdade, tudo é multifatorial. O que significa multifatorial? São vários fatores. Exatamente. E hoje, o que era certo há alguns anos atrás, anticoncepcional causa varizes, todo mundo. Anticoncepcional causa varizes. Hoje em dia, vários estudos, a gente baseia a nossa atividade médica, só para o pessoal de casa entender, como nós médicos nos tornamos Capazes de definir capazes de definir se faz ou não faz. Ou como nós médicos nos tornamos atualizados, né? Que vamos no congresso. Não, toda medicina é baseada no congresso também, mas toda medicina é baseada em estudos. E com o passar do tempo, esses estudos vão sendo realizados, com a evolução da medicina, a gente vai mudando nossos conceitos. E olha que nós não temos tanto tempo assim de medicina, nós já invertemos os nossos conceitos algumas vezes, né? Então, hoje em dia, com os anticoncepcionais de baixa dosagem, as pílulas com os menores quantidades de hormônios, tá certo? Com ação em receptores em locais bem específicos, a gente acredita que cada vez menos essa relação não vai existir. Então, é o que o Gustavo disse. O cigarro tem relação? O cigarro tem relação. O anticoncepcional pode ter relação desde que associado a outros fatores? Desde que associado a outros fatores, tá certo? Então, o benefício que o anticoncepcional e a comodidade que vem trazer isso para toda a população feminina adulta é muito grande. Então, não existe nenhuma recomendação de se interromper o anticoncepcional para se evitar varizes. Essa recomendação não existe. E lembrando que depende do anticoncepcional também. Então, se você tem alguma dúvida, é bom procurar o ginecologista que passou essa medicação para poder ver se tem mais estrogênio, mais progesterona no remédio, para poder fazer esse ajuste. Também é sempre bom lembrar das outras especialidades, estão sempre em conjunto com a gente para ajudar nesse ponto. Lembrando que o benefício do anticoncepcional é muito grande, né? A prevenção que ele traz, isso é muito importante. Então, não é para alguém ter medo de usar o anticoncepcional aqui, muito pelo contrário, é uma medicação segura que, como eles disseram, ter hábitos saudáveis associados a isso, eu acho que é uma grande prevenção. E os outros tópicos aí, calça apertada, salto alto, são causas diretas ou são mitos? O que eu posso falar, por exemplo, do salto alto? O salto alto é um mito. O salto alto sozinho ele não causa varizes. Ele, por conta da forma de andar da mulher, do salto alto, a panturrilha ele se contrai, ela não fica relaxada, o sangue não fica represado na parte inferior do membro. Então, o salto alto é um dos mitos. E sobre calça apertada, o que vocês têm a dizer? Não tem nenhuma relação. Nenhuma relação, né? Não tem nenhuma relação. As mulheres podem ficar tranquilas. Pode. Imagine que para você usar uma calça apertada que você comprima, aperte bem, para alterar o retorno venoso, você precisa, assim, então uma calça pneumática, né? Então, isso é um mito, né? Assim, não tem relação nenhuma. Tanto que a gente usa meia... O tratamento clínico consiste em fazer compressões. Se as veias estão dilatadas superficialmente, com dificuldade desse retorno, um dos tratamentos é usar uma meia elástica e comprimir essas veias.
Quando eu comprimo a veia superficial, a veia que está doente, ela vai diminuir o tamanho dela, melhora o retorno. Então, a meia elástica é um tratamento. Até esses conceitos mudam, né? Porque nós sempre acreditamos que a meia elástica evitava varizes. Aí veio o último consenso agora. O último consenso é uma quantidade de estudos que falam sobre isso. Não, elas servem de tratamento, ela melhora o seu peso, o seu cansaço na perna, mas essa progressão da doença venosa não dá para ser dada, definida apenas pela meia elástica. Então, por isso que é sempre um conjunto de fatores. Queremos melhorar, podemos usar meia, vamos procurar um bom profissional que faça uma boa avaliação. Nós falamos do Doppler. Doppler é um exame que é um ultrassom, que vê vaso, que avalia fluxo, que não é invasivo. O que é não ser invasivo? Ele vai passar em você, não vai lhe furar, não vai lhe causar dano, ele pode ser repetido quantas vezes, é um exame de um custo barato. Se o profissional de alta sensibilidade, o que quer dizer? Ele consegue fazer um bom diagnóstico se quem o realiza seja uma pessoa competente, que saiba lidar com isso muito bem, tá certo? E é um exame tranquilo. Então, como é uma causa multifatorial, geralmente no consultório médico a gente avalia esse paciente em pé, nós avaliamos ele deitado, nós solicitamos o exame e a gente sempre tem que trabalhar nas queixas do paciente, porque 80% de todos os nossos diagnósticos no consultório, eles vão ser definidos sem o Doppler. Sem qualquer nada. Conversando com o paciente, examinando o paciente, nós já temos capacidade de definir mais de 80% dos casos que vão no consultório. É óbvio que o exame vem complementar. Ele vem para ajudar a trazer a certeza e a segurança para o paciente. Nós estamos aqui para dar segurança, tratamento e segurança. E o Doppler é um exame que traz grande segurança para esse paciente. Outro assunto, eu acho que bem relevante para a gente discutir em relação à gestação. A gestação, as mulheres que estão grávidas, elas precisam se preocupar um pouco mais com varizes? Causa mais varizes a gestação? Ou não também? É mito? A gestação é sempre bom a gente lembrar que o bebê ali, só pelo fato do bebê estar presente na barriga, ele aumenta um pouco a pressão intraabdominal e dificulta um pouco também o retorno sanguíneo das pernas para o corpo. Além disso, tem o fator hormônio. Os hormônios durante a gravidez estão sempre aumentados e podem dar aumentar a chance de ter varizes, aumenta um pouco também a chance o risco de trombose pode acontecer, mas também não é para ficar desesperado porque está grávida. São fatores que existem, mas com certeza com acompanhamento, com o uso, o controle direitinho do pré-natal, isso são riscos bem menores. Sempre lembrando, nós é sempre multifatorial. Sempre um conjunto de fatores. Não somente a gestação, né? Não apenas a gestação, certo? A gestação é o que foi dito, ela aumenta a pressão abdominal, ela altera esse fluxo, a ação hormonal também é muito importante. As gestações sucessivas, tá certo? Por essas gestações sucessivas, elas tendem a provocar isso de maneira mais drástica, né? Com várias gestações, mas é sempre um conjunto de fatores. Nada é somente um único fator. É isso aí. Vamos agora para mais um intervalo. No retorno, vamos discutir um pouco sobre o tratamento de varizes. Ouvir aqui a opinião dos nossos especialistas aqui. Até breve. Voltando para o nosso último bloco, vamos falar um pouco sobre o tratamento nesse bloco. E uma pergunta de casa aqui para os nossos especialistas. Aqueles vasinhos que a gente falou, né, as telangiectasias que o Wallace explicou tão bem. Se tratarmos, se fizermos aplicações nesses vasinhos, o paciente vai prevenir o aparecimento de varizes mais graves, vamos dizer assim? Os pacientes que fazem esse tipo de tratamento, eles vão, como eles vão tratando, eles vão diminuindo a incidência.
É normal que os pacientes que cheguem com muitas telangiectasias no consultório e fazem um tratamento periódico, esses pacientes, você vai ver que no início do tratamento faziam 6, 7 aplicações. Se esse paciente passa a fazer todo ano, por exemplo, ou pelo menos visitar o consultório do vascular para saber se ela precisa, porque isso, o paciente fez um tratamento, talvez no ano seguinte ela voltou no consultório e não precisa fazer nada, entendeu? Então, se o paciente faz o tratamento dessas telangiectasias, realmente ele previne o aparecimento de novas. Muita gente se queixa, porque eu comecei a fazer a aplicação, tá aparecendo um monte agora. Não é isso. A pessoa que está vendo todo dia ali, ela estava acostumada com uma quantidade maior e acha que aquele pouquinho que está ali já está incomodando, ela acha que tem bastante coisa. Então, o ato de você estar tratando e fazendo os acompanhamentos periódicos para evitar que isso se acumule, entendeu? Então, as aplicações, elas realmente previnem, porque o paciente ele vai passar de fazer 7 aplicações, 8 aplicações em casos extremos, para fazer 1 ou 2, uma vez por ano. O paciente faz menos do que ele faria se não tivesse sido tratado. E uma coisa importante, complementando, é que, como nós dissemos, as telangiectasias, essas aranhas vasculares, elas só estão ali que também alguma coisa está causando. Então, sempre existe alguma veiazinha que pode ser de pequeno calibre, que a gente chama reticular, ou veias varizes maiores que estão embaixo da pele. Hoje nós temos vários equipamentos, vários mecanismos que a gente consegue definir isso muito bem. E a visão que nós tínhamos de tratar antigamente, nós íamos lá aplicar na telangiectasia, no vasinho. Porque se esse vasinho fininho ele está dentro do extrato dérmico, dentro da pele, eu não consigo tirá-lo, porque ele está dentro, eu não consigo raspar, eu não consigo. Mas se eu injetar um remédio dentro dele, talvez eu consiga. Só que hoje, além de injetar o remedinho dentro dele, nós temos a preocupação da veia que está o causando. Justamente, que é o Gustavo estava dizendo, para a gente diminuir as recidivas, ou seja, esses retornos, e não parecer uma coisa que nunca se trata. Antigamente a gente, eu trato e nunca dá certo. Não, hoje, com a capacidade técnica que os cirurgiões vasculares têm, com todos os equipamentos que nós temos ao nosso dispor, nas nossas mãos, a gente realmente, hoje em dia, a gente consegue dar um bom tratamento para esse paciente, dar um bom resultado, se tornar eficiente, né? Dar uma boa entrega para esse paciente, né? Porque isso é uma visão estética na grande maioria das vezes, mas hoje a gente já entrega uma melhor estética, tratando o vaso que está embaixo da pele. Exatamente. E melhorando essa progressão, evitando que isso progrida e se aumente com o passar do tempo. Em relação ao tratamento ainda, Ricardo, todo paciente que tem varizes, ele precisa de algum procedimento, de escleroterapia, de cirurgia convencional? Ou a gente tem algumas indicações de tratamento clínico, enfim? Não, com certeza, assim, né? Antes de qualquer cirurgia, antes de qualquer intervenção, o ideal é fazer um acompanhamento do paciente completo. O tratamento clínico é importante, existem remédios que não somem com a varize, mas melhora os sintomas, melhora a dor na perna, pode melhorar o cansaço, o peso que o paciente sente naquela perna. Além dos remédios, existe a terapia compressiva. O que é isso? São as famosas meias elásticas, que a gente consegue colocar bem indicado para as pacientes que necessitam, melhora a qualidade de vida da paciente. Melhora a dor na perna, melhora o cansaço, a paciente consegue trabalhar, andar por mais tempo e melhora todos os sintomas que causam. Além disso, os hábitos de vida são super importantes, como já falou aqui algumas vezes. Exercício físico, alimentação, perda de peso, o controle de outras doenças que a paciente pode ter, cessar o tabagismo, o cigarro é um grande vilão nessa parte da circulação. Tudo isso complementa o tratamento das varizes antes mesmo de pensar numa intervenção, numa cirurgia e alguma coisa assim. Wallace, falar um pouco sobre o tratamento, vamos dizer assim, invasivo. Ele é indicado em quais casos? Casos mais graves ou já de início já pode ser indicado? Como que funciona esse algoritmo aí? Quando a gente fala do tratamento invasivo, a gente fala que nós vamos fazer alguma ação de intervir. Então esse paciente, nós vamos avaliar o paciente, como nós dissemos, como o Ricardo diz. É um conjunto de fatores, a gente melhora a qualidade de vida, se ele tem dor a gente consegue tratar, mas realmente, se esse paciente tem dor efetiva
e tem veias dilatadas que dificultam o retorno, causa o peso, o cansaço, se essa perna já começou a ficar inchada, esse edema, esse inchaço, se ela começou a ficar escura, pigmentada e transformada, o nosso grande objetivo é diminuir os sintomas e melhorar a qualidade de vida do paciente e diminuir a progressão. Lembre que nós não queremos nenhuma úlcera e muito menos uma trombose, né? Não que a relação, a gente tem que defender sempre, essa relação variz-trombose não é tão direta, mas a gente precisa evitar isso. E a gente consegue evitar isso. Vamos imaginar de novo lá, nós pensando, o sangue tem que ir retornar, e ele, por as veias estarem dilatadas, ele não consegue retornar, ele fica preso, né? Fica parado nessas veias superficiais, dificultando a circulação, podendo causar úlceras e outras coisas mais. O que a gente faz? Se essa veia está ruim e dificultando esse sangue retornar, nós temos que eliminá-la. Quando eu coloco a meia elástica, eu comprimo isso. Mas eu posso eliminar isso com a cirurgia, tirar essa veia. E aí fala, mas o sangue vai retornar por onde se você tirou a veia? Essa é uma pergunta frequente. Eu vou ficar sem veia? Não. Posso tirar essa veia? Posso tirar essa veia? Eu vou ficar sem veia? Então nós temos que entender, essa é uma veia prejudicial. Ela não está deixando o sangue fluir bem. Se a gente tirar isso, muita ajuda quem não atrapalha. O sangue vai retornar pelas veias boas, eu vou diminuir a pressão desse sangue na pele superficial, e vou melhorar isso. Isso eu posso melhorar com a cirurgia, eu posso melhorar com a cirurgia convencional, que não é ruim quando bem feita. Fala, a cirurgia do cortezinho deixa muita cicatriz? Não. Se for bem feita, não deixa grande cicatriz. Deixa minha perna inchada? Não. Se for bem feita, não vai deixar sua perna inchada. Eu posso fazer isso minimamente invasivo com laser. Nem corto, nem ponto você vai tomar. E todos os meninos, todos os médicos hoje fazem isso muito bem. E hoje a gente tem uma capacidade de tratar isso com aplicações tanto de laser transdérmico, quanto de espuma e outras coisas, que aquelas veias grandes que precisavam ser tratadas apenas por cirurgia, hoje nós tratamos isso com aplicação minimamente invasivo no consultório, dando um resultado estético, diminuindo a classificação, ou seja, eu tenho uma classificação alta, a pele está escura, eu trago isso para uma área mais segura, trato as veias e ainda melhoro esteticamente, que é importante, além de diminuir os riscos futuros. E é importante deixar claro também que varizes, de modo geral, não tem cura, ela tem tratamento. Você precisa, apesar do tratamento realizado, continuar acompanhamento para evitar que isso progrida. Porque você pegando isso no comecinho é sempre mais fácil tratar. Paciente é um tratamento mais seguro, a paciente se sente mais confortável, é uma coisa muito mais simples de ser feita do que deixar agravar o quadro todo para no final, quando tiver tudo mais grave, mais difícil, tentar fazer o tratamento. Então é sempre bom fazer o segmento regular com o cirurgião vascular, com o angiologista. Estamos chegando ao fim de mais um bate-papo. Gostaria de agradecer a cada um de vocês pela excelente explanação. Confesso que aprendi muito aqui hoje com todos vocês. E agradecer ao Wallace. Você tem suas considerações finais, Wallace? A grande consideração que eu acho que é importante é dizer que um bom médico é sempre um bom aliado. Então, procure um bom profissional, se oriente, ele vai lhe trazer benefícios. O quanto mais precoce você intervir em qualquer problema de saúde, nós teremos maior chance de resolver isso com menos consequências. Então, de maneira mais tranquila. Então, eu acho que faça uma boa avaliação, procure um bom profissional, e eu acho que nenhum desses problemas lhe trará nenhuma consequência futura. Doutor Gustavo? Eu primeiro queria dar parabéns pelo programa, né? É de grande importância as informações que a gente traz para a população. E segundo, faço as palavras do Wallace as minhas, né? Hoje em dia, o paciente ele tem que ser bem assistido de qualquer maneira, sabe? Desde a hora que ele chega no seu consultório com educação, você tratar bem o paciente e você disponibilizar para ele qualidade em seu atendimento. Para isso a gente se qualifica e para isso a gente tá ali para atender o paciente, tá?
Doutor Ricardo. Eu gostaria de agradecer também a oportunidade de estar podendo explicar para a população um pouquinho sobre esse tema que é tão comum no nosso consultório, e faço das palavras dele as minhas, que o importante em toda a área da medicina é atender o paciente como um todo, entender o paciente como indivíduo, ver qual o problema que ele tem e tentar resolver da forma que seja mais específica para esse paciente. Doutor Wallace. Eu só queria dar parabéns a você, Tarcísio, ao João, que não está aqui. É admirável a TV Sim, é admirável a atitude. Eu fiquei muito honrado de estar aqui. Agradeço a oportunidade e realmente parabéns pela atitude. Nós que agradecemos a presença de vocês. Lembrando que o João não está presente hoje por conta de teve que viajar, mas na próxima quarta estará aqui. Nós estaremos aqui na próxima quarta falando um pouco mais sobre um outro tema, sobre medicina e saúde. Agradeço a audiência de todos e boa noite.